Eu quero saudar nessa noite de domingo, dia 24 de maio, a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também aos nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na mensagem dessa noite, eu quero concluir a reflexão iniciada nesta manhã sobre o tema A ira de Deus em dias de calamidades. O texto é o livro do profeta menor Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Eu convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia comigo nesse momento e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Convido você nesse momento, com toda a sua família, a fechar os seus olhos, reclinar sua face e orarmos juntos ao nosso Pai Celestial. Amado Senhor, a tua palavra acaba de ser lida nesse momento. E a nossa oração, nesse instante, é que o Senhor ilumine a nossa mente e dê entendimento ao nosso coração, para compreendermos a tua mensagem ao nosso coração nessa noite. Dá-nos a tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mesmo sendo um livro pequeno, com apenas 3 capítulos, o livro do profeta Abacuque colaborou em muito com toda a mensagem na história da igreja. Pois há um versículo chave nesse livro, que ele vai ser enfatizado pelos escritores, inclusive, do Novo Testamento. O texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé, ou o justo pela sua fé viverá. Esse tema, esse versículo e esse conteúdo, podemos observar, por exemplo, no escrito do apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, quando ele diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. E aí Paulo vai se reportar a Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá da fé. O mesmo apóstolo Paulo agora, ele vai trabalhar essa ideia da fé que justifica e não as obras da lei, quando ele escreve aos Gálatas. E no capítulo 3, versículo 11, da carta de Paulo aos Gálatas, nós encontramos: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma citação também em Hebreus. Foi por meio desse versículo, por exemplo, e desse entendimento sobre a fé que justifica e que nos faz viver por ela, que o padre Martinho Lutero se converteu, exatamente lendo numa biblioteca esse escrito do apóstolo Paulo, essa compreensão de Abacuque, e ele vai descobrir então que a sua vida só pode ser justificada pela fé na pessoa de Jesus. E a partir dali, inicia a reforma protestante do século XVI. Abacuque então encerra o seu livro com chave de ouro, quando ele assim demonstra a sua confiança plena em Deus. Alguém que viveu na prática essa fé. No capítulo 3, texto muito conhecido, versículos 17 e 18, nós encontramos: porque ainda que a figueira não floresça,
nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, diz Abacuque, e eu exultarei no Deus da minha salvação. É assim que ele termina o seu livro. Mas como eu falei na manhã de hoje, o livro traz uma ênfase sobre a ira de Deus. E nós devemos proclamar todo o conselho de Deus. Pregar por inteiro todo o corpo de verdades das Escrituras, o que inclui, por exemplo, a ira soberana de Deus, como também inclui o seu supremo amor. Abordar a ira de Deus nunca deve ser algo opcional, mas é um mandato divino. A pregação que lida com o juízo iminente de Deus está ausente de muitos púlpitos nos nossos dias. Mas eu diria que omitir essa verdade bíblica, essa doutrina reformada, essa doutrina das Escrituras, que enfatiza a justiça de Deus e a ira de Deus, se nós não enfatizarmos isso também, obscurecemos a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Parece estranho, não? Mas é exatamente a falta de misericórdia em omitir a declaração da vingança de Deus, que faz com que não venhamos compreender a grandiosidade do amor e da salvação que vem do Senhor. Por isso o tema dessa noite é a ira de Deus em dias de calamidades. E a pergunta é, por que a mensagem sobre a ira de Deus, ela é necessária em dias de calamidade? Vimos na manhã de hoje que é necessário para despertar a todos sobre a santidade de Deus. Mas em segundo e último lugar, é necessária essa mensagem sobre a ira de Deus em dias de calamidade, para despertar a todos nós sobre a mensagem de Deus nesses dias. Jesus teve mais a dizer acerca da ira divina do que qualquer outro assunto da Bíblia. Nosso Senhor falou mais sobre a ira de Deus, mais do que o amor de Deus. Jesus alertou, por exemplo, acerca do fogo do inferno. Isso está lá em Mateus 5:22, depois você vai dar uma conferida. Jesus Cristo falou sobre a destruição eterna. Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus também falou do inferno, na linguagem de que ali é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. Jesus tratou sem rodeios, ele ensinou sobre o fogo do inferno e Jesus ensinou sobre a condenação. A pergunta é, mas por que Jesus enfatizaria esse tema? O próprio Senhor Jesus, ele sofreu a ira do Pai. O próprio Jesus trouxe sobre si toda a indignação do Pai sobre a impiedade e sobre o pecado. Ele experimentou no seu próprio corpo na cruz do Calvário. E ele faz isso para que aqueles que viessem invocar o seu nome pudessem agora serem agraciados com o amor e com a misericórdia de Deus, mas sobre ele repousava a ira de Deus. Se não há nenhuma ira divina, não há nenhuma necessidade da cruz.
muito menos de salvação de almas perdidas. De que os pecadores precisariam ser salvos apenas quando reconhecemos a realidade da ira de Deus contra aqueles que merecem o juízo de Deus, é que nós vamos descobrir as gloriosas notícias da salvação e a principal delas, a cruz. Eu preciso proclamar o juízo justo, o furor de Deus contra os pecadores que merecemos o inferno. Eu preciso proclamar que Deus tem um dia determinado no qual Ele há de julgar vivos e mortos. E Lucas vai dizer isso lá em Atos, vai escrever isso em Atos 17:30, quando ele diz que há um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que Ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse dia está sendo apontado no horizonte. A mensagem dessa noite é: corram para Jesus Cristo. Nesses dias de calamidade, onde Deus nos desperta para a sua mensagem, é preciso pedir a Ele: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, me leve para a cruz, me faz enxergar a cruz, me faz olhar para a cruz. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno repousa sobre vós e sobre toda a sua família, em nome do Senhor. Amém. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Jesus.